Imagine um supermercado brasileiro lotado no fim do dia, com carros entrando e as luzes ainda acesas. Dentro da loja, carrinhos disputam espaço enquanto funcionários correm para reabastecer as prateleiras. Nos caixas, milhares de compras são registradas e uma verdadeira corrente de dinheiro parece nunca parar. Você observa as filas e os carrinhos transbordando, impressionado com a quantidade de produtos vendidos. É fácil imaginar o proprietário sentado sobre uma fortuna, acumulando dinheiro todos os dias. Afinal, quando centenas de clientes compram ao mesmo tempo, o negócio parece uma máquina perfeita de lucro. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Para onde vai todo o dinheiro que entra nos caixas? Quando você acompanha cada moeda, percebe que aquela montanha começa a diminuir rapidamente. Depois de todas as despesas, quanto realmente sobra para o dono do supermercado? Mesmo em tempos difíceis, as famílias podem adiar um carro ou um celular, mas continuam comprando alimentos. Arroz, leite e produtos de higiene permanecem necessários, enquanto muitos gastos supérfluos podem esperar. Por isso, supermercados continuam movimentados até quando a economia ao redor parece enfraquecer. Visto de fora, o negócio parece uma engrenagem dourada, segura e praticamente impossível de dar errado. Porém, algumas lojas fecham as portas mesmo depois de receber milhares de clientes. Faturamento elevado de um lado e dívidas do outro podem criar uma realidade completamente diferente. As vendas podem subir enquanto o lucro permanece quase parado. Uma loja cheia pode esconder um cofre quase vazio nos bastidores. O dono pode segurar um relatório milionário e, ainda assim, encontrar poucas moedas disponíveis. Para entender essa conta, você precisa deixar de pensar apenas como cliente. Agora, cada freezer, funcionário, boleto e produto vencido passa a ser responsabilidade sua. Aluguel, energia, impostos, salários e estoque começam a cercar o suposto lucro. Tudo começa pela localização, porque nem todo terreno possui o mesmo potencial comercial. Você precisa analisar movimento, acesso, estacionamento e a presença do público certo. Uma loja moderna, em uma região vazia, pode fracassar, enquanto outra bem localizada permanece cheia. Se o imóvel for alugado, o boleto chegará rigorosamente todos os meses. Se for comprado, uma enorme quantidade de capital ficará presa no prédio. Você precisa escolher entre uma despesa recorrente e um investimento imobiliário muito mais pesado. Antes da inauguração, ainda será necessário transformar o imóvel em um supermercado funcional. Sistemas elétricos, câmeras, depósito e prevenção contra incêndio fazem parte da estrutura invisível. Até a largura dos corredores e a posição dos caixas precisam ser cuidadosamente planejadas. Depois vêm as gôndolas, os carrinhos e todos os equipamentos utilizados pelos clientes. Balanças, leitores, computadores e terminais de pagamento também entram na conta. Padaria e açougue exigem máquinas próprias, instalações adequadas e profissionais especializados. As câmaras frias permanecem cheias de carnes, laticínios e congelados durante toda a madrugada. Se um equipamento quebrar, o alerta precisa ser percebido imediatamente. Poucas horas sem refrigeração podem transformar milhares de reais em produtos inutilizáveis. E uma loja bonita não produz resultado algum quando suas prateleiras estão vazias. Antes de abrir, caminhões precisam descarregar milhares de caixas de mercadorias. Nesse momento, uma grande pilha de dinheiro é convertida em estoque. Arroz, carne, bebidas, limpeza e cosméticos começam a preencher todos os corredores. O capital fica preso dentro de embalagens, esperando que os clientes apareçam. Dependendo do tamanho da loja, milhões de reais podem estar distribuídos pelas prateleiras. Se você não possui esse dinheiro, precisa negociar com bancos, investidores ou fornecedores. Enquanto a inauguração não chega, juros, aluguel e salários continuam correndo. A loja ainda nem vendeu, mas os boletos já começaram a chegar. Imagine agora um supermercado médio, com estacionamento, padaria, açougue e hortifruti. As portas finalmente se abrem e os primeiros clientes entram com carrinhos vazios. As vendas começam a crescer, trazendo a esperança de que o investimento dará resultado. Suponha que a loja venda R$100 mil por dia durante 30 dias.
Ao fim do mês, 3 milhões de reais terão passado pelos caixas. Diante desse faturamento, é natural imaginar que o proprietário esteja comemorando uma fortuna. Mas a maior parte desse dinheiro precisa retornar aos fornecedores. O dono tenta segurar a receita, enquanto enormes parcelas escapam para pagar as mercadorias. Cada produto da prateleira está ligado a uma indústria, produtor, frigorífico ou distribuidor. Quando você paga R$100, apenas uma parte daquele valor permanece na operação. O restante volta para quem produziu, transportou e forneceu os itens. O supermercado vive da estreita diferença entre o preço de compra e o preço de venda. E essa diferença não é igual para arroz, perfume, carne ou detergente. Cada categoria possui seu próprio giro, custo e potencial de margem. Por isso, o proprietário precisa analisar a rentabilidade de milhares de produtos diferentes. Você provavelmente compara os preços do leite e do arroz entre várias lojas. Quando esses itens estão caros, sua confiança no supermercado diminui. Poucos produtos conhecidos acabam servindo como referência para julgar todos os outros preços. A cesta básica funciona como um termômetro da imagem de preço da loja. Às vezes, o supermercado aceita uma margem menor nesses produtos para atrair mais clientes. O dono troca parte do lucro por unidade por um movimento maior na entrada. Se os itens essenciais rendem pouco, onde está o verdadeiro dinheiro? Uma análise mais profunda revela margens escondidas em diversas categorias. A resposta depende da combinação entre giro, margem, frequência e comportamento do consumidor. Alguns produtos rendem pouco, mas giram rapidamente. Outros oferecem margem maior e vendem devagar. Tempo e rentabilidade precisam ser observados ao mesmo tempo. O desafio é equilibrar margem, velocidade de venda e risco de perda. O gerente precisa organizar produtos essenciais, rentáveis e perecíveis dentro da mesma operação. Estoque, vendas e desperdício devem permanecer em equilíbrio. A situação ideal é manter as prateleiras abastecidas sem prender capital em excesso. É aqui que a padaria se torna muito mais importante do que parece. Você entra para comprar alguns pães e começa a adicionar café, queijo e frios ao carrinho. O pão funciona como um imã que traz consumidores de volta à loja com frequência. No caminho até o caixa, outros produtos transformam uma compra simples em uma cesta maior. Seu carrinho cresce a cada corredor, mesmo que esse não fosse o plano inicial. Cada nova visita representa outra oportunidade para o supermercado aumentar a venda. No açougue, a carne pode ser a principal razão para sua entrada, mas ela também puxa a venda de carvão, temperos, molhos e bebidas. Uma compra iniciada com um único item termina abastecendo toda uma refeição. O hortifruti organizado transmite frescor e qualidade para o restante da loja. Porém, frutas e verduras ficam cinzentas rapidamente quando não são vendidas. A possível margem precisa ser comparada ao risco de apodrecimento. O supermercado corre contra o relógio para levar perecíveis do depósito até o cliente. Comprar pouco deixa prateleiras vazias. Comprar demais aumenta o desperdício. Se o caminhão chega cedo ou tarde demais, a operação perde eficiência. Agora imagine entrar procurando apenas 1 litro de leite, localizado no fundo da loja. Para alcançá-lo, você atravessa a padaria, promoções e diversos corredores. O trajeto do consumidor é planejado para ampliar o contato com produtos. Durante o percurso, seus olhos recebem estímulos de todos os lados. Os itens essenciais atraem você até as partes mais distantes do supermercado. E aquele carrinho inicialmente vazio começa a ganhar produtos inesperados. As pontas de gôndola ocupam algumas das posições mais valiosas da loja. Fornecedores podem negociar com o supermercado para conquistar esses espaços. Sob iluminação e destaque, um produto comum passa a parecer uma oportunidade especial. Na altura dos olhos, algumas marcas recebem mais atenção do consumidor. Produtos destinados às crianças podem aparecer em posições mais baixas. Embalagens, cores e preços disputam silenciosamente o seu olhar. Quando você chega ao caixa, encontra chocolates, balas, pilhas e bebidas. Cansado de tomar decisões, você adiciona um pequeno produto por impulso. Poucos reais parecem irrelevantes naquele momento, mas possuem boa margem para a loja. Uma única barra de chocolate gera apenas uma pequena venda.
Quando centenas de clientes repetem o gesto, surge uma pilha considerável de dinheiro. Multiplicadas por várias lojas e meses, pequenas compras podem movimentar milhões. Nos bastidores, fornecedores e compradores discutem preços, quantidades e condições. Descontos por volume, verbas promocionais e prazos maiores mudam o resultado. Marcas também disputam posições que aumentam sua visibilidade dentro da loja. Grandes redes compram montanhas de caixas e conseguem valores menores. Pequenos mercados compram menos e normalmente enfrentam custos maiores. Na negociação, a escala costuma favorecer quem movimenta grandes volumes. Centros de distribuição permitem abastecer diversas lojas com mais eficiência. Já o mercado de bairro pode ganhar força conhecendo seus clientes pessoalmente. De um lado existe escala, do outro, proximidade e rapidez nas decisões. Apesar das diferenças, todas as lojas enfrentam uma chuva semelhante de despesas. O faturamento perde o brilho quando as contas começam a aparecer. É nesse momento que o dono troca a comemoração pela calculadora. Vamos abrir o livro caixa do nosso supermercado hipotético. No topo da conta aparecem os 3 milhões de reais faturados naquele mês. Agora precisamos descobrir quanto desse valor permanecerá depois de todos os pagamentos. Primeiro, o supermercado paga os produtos que foram vendidos. 2.250.000 reais deixam a operação. Essa é a maior fatia do faturamento, destinada aos fornecedores. A pilha inicial de 3 milhões cai para 750.000 reais. O custo das mercadorias domina quase toda a representação da receita. E esses 750 mil ainda são margem bruta, não lucro final. Uma equipe completa precisa manter o supermercado funcionando todos os dias. Salários, encargos, benefícios e férias formam uma extensa folha de pagamento. O gerente ainda precisa organizar turnos, folgas e horários de maior movimento. Vamos considerar 270 mil reais para a folha completa. Depois desse pagamento, a pilha cai para 480 mil. O dono reconhece o trabalho da equipe, mas vê o saldo diminuir novamente. Em seguida chega o contrato de aluguel do imóvel. Manutenção, seguros e conservação também consomem parte da receita. Outros 75 mil reais deixam a conta para manter a loja ocupada e funcional. O medidor de energia continua girando por causa dos freezers e da iluminação. Mesmo com a loja fechada, as câmaras frias permanecem ligadas durante a madrugada. Então o proprietário recebe uma conta de energia difícil de ignorar. Água, gás e eletricidade podem retirar mais 55 mil reais. Depois disso, restam 350 mil. A refrigeração permanente explica boa parte desse consumo. Cada pagamento com cartão também possui um custo para a operação. Se o dono antecipar recebimentos, pagará ainda mais para ter o dinheiro antes. Vamos descontar 35 mil reais em taxas e serviços financeiros. Segurança, limpeza, tecnologia e contabilidade continuam cercando a loja. Diversas pequenas despesas administrativas somam outros 75 mil reais. O orçamento parece sofrer vários vazamentos ao mesmo tempo. Agora chegamos a uma despesa silenciosa: os produtos perdidos. Furtos, erros de estoque e mercadorias vencidas aumentam ainda mais o problema. O gerente encontra produtos que já não poderão ser vendidos. Uma perda de apenas 2% representa 60 mil reais. É como jogar uma pilha de moedas diretamente no lixo. Um pequeno vazamento percentual pode se transformar em um enorme prejuízo. Depois das perdas, restam 180 mil reais sujeitos à tributação. As regras variam conforme estado, regime e categoria de produto. Por isso, o contador precisa analisar uma estrutura fiscal bastante complexa. Em nossa simulação, 75 mil reais seguem para os tributos. A pilha cai para 105 mil reais. A complexidade fiscal cria novos caminhos por onde o dinheiro sai. Se a abertura foi financiada, o banco também espera receber suas parcelas. Juros e financiamento retiram mais 30 mil reais do resultado. Depois de faturar 3 milhões, restam aproximadamente 75 mil reais. A comparação entre faturamento e lucro agora parece quase desproporcional,
De cada R$ 100 vendidos, somente cerca de R$ 2,50 permanecem. O dono segura uma moeda pequena diante da montanha que passou pelos caixas. 3 milhões entram por uma porta e quase tudo sai por várias outras. Os carrinhos cheios escondem um cofre muito menor nos bastidores. R$ 2.925.000 já encontraram outros destinos. E nem todo o lucro restante pode ser retirado pelo proprietário. Parte dele precisa financiar reformas, estoque e emergências. Equipamentos novos e necessidades futuras dependem desse reinvestimento. Se um freezer quebrar sem nenhuma reserva, o caixa pode ficar vazio rapidamente. Queda nas vendas e prazos menores dos fornecedores aumentam a pressão. Um fundo de emergência permite atravessar o mês difícil sem interromper a operação. Assim, supermercado cheio não significa automaticamente dono milionário. O verdadeiro resultado depende de várias pequenas engrenagens de eficiência. O proprietário precisa abandonar a comemoração e analisar os números com cuidado. Imagine reduzir as perdas de 2% para 1,5%. R$ 15.000 deixariam de ir para o lixo e voltariam ao resultado. Uma mudança operacional pequena produz economia sem atrair nenhum novo cliente. Agora imagine negociar apenas 1% melhor com os fornecedores. Uma engrenagem aparentemente pequena movimentaria uma grande quantidade de dinheiro. O acordo poderia devolver dezenas de milhares de reais ao lucro mensal. Padaria eficiente, açougue organizado e iluminação econômica começam a trabalhar juntos. O valor médio do carrinho aumenta enquanto o desperdício diminui. Nesse cenário, o lucro cresce mais rapidamente do que o próprio faturamento. Para conseguir isso, o gerente acompanha dezenas de indicadores. Clientes, ticket médio, giro e perdas aparecem em um único painel. Estoque, energia e promoções são medidos praticamente em tempo real. Cada centavo perdido parece um furo pequeno na operação. Multiplicado por milhares de unidades, ele se transforma em grande prejuízo. O trabalho do gestor é fechar esses vazamentos antes que atinjam o cofre. Mas uma grande concorrente pode inaugurar do outro lado da rua. Quando as duas lojas reduzem preços, começa uma verdadeira guerra de margens. O movimento pode permanecer alto enquanto o lucro de ambas diminui. Ao mesmo tempo, a energia sobe e a câmara fria começa a emitir alertas. Produtos do hortifruti encalham enquanto o fornecedor reduz o prazo de pagamento. A frente da loja continua cheia, mas o caixa nos bastidores fica pressionado. Você pode vender hoje e receber o dinheiro apenas depois. Enquanto isso, boletos e salários vencem antes do pagamento dos cartões. Assim, o relatório pode mostrar lucro mesmo quando falta dinheiro disponível. O capital de giro funciona como oxigênio que mantém o supermercado vivo. Quando o estoque gira rapidamente, mercadorias voltam a se transformar em dinheiro. Esse dinheiro compra novos produtos e mantém o ciclo funcionando. Já um item esquecido acumula poeira durante meses. As moedas investidas nele permanecem presas dentro da embalagem. Se o produto vencer, aquele capital desaparece em uma nuvem de prejuízo. Agora compare um supermercado movimentado e muito bem localizado. Ele controla estoque, padaria e estacionamento com eficiência. Nesse caso, o faturamento milionário consegue alimentar um cofre saudável. O segundo supermercado paga aluguel alto e perde muitos produtos perecíveis. Concorrência próxima e funcionários mal distribuídos aumentam os custos. Mesmo faturando o mesmo valor, essa loja pode terminar sem lucro. 2 relatórios apresentam vendas idênticas, mas resultados completamente opostos. A eficiência faz a balança pender para um lado, enquanto o desperdício domina o outro. Portanto, faturamentos iguais não significam lucros iguais. Na frente, os caixas continuam registrando compras. Atrás, engrenagens invisíveis decidem o resultado. Uma análise profunda revela tudo o que acontece entre a compra e a venda. É como abrir a parede da loja e enxergar sua verdadeira máquina financeira. O comprador protege a margem negociando alguns centavos em milhares de caixas. O repositor evita perder uma venda ao preencher a prateleira no momento correto. O sistema identifica mercadorias próximas do vencimento antes que seja tarde. No açougue, cortes bem aproveitados reduzem desperdícios. O gerente ajusta a escala e evita horas extras desnecessárias.
Durante a madrugada, a manutenção preventiva protege os freezers e o estoque. Depois de tudo isso, vale a pena ser dono de um supermercado? A resposta depende do equilíbrio entre demanda recorrente e riscos operacionais. As famílias continuam comprando alimentos, mesmo quando adiam carros e viagens. Essa necessidade mantém o fluxo de consumidores durante períodos econômicos difíceis. Mas atacarejos, aplicativos e lojas de conveniência disputam o mesmo cliente, e você permanece no centro dessa competição, escolhendo onde gastar. A receita pode ser previsível, mas exige capital, controle e disciplina. O proprietário precisa proteger uma margem estreita todos os dias. Quem observa somente o faturamento pode não perceber o lucro caindo. Quem acompanha a conta completa consegue corrigir a direção antes do prejuízo. Uma promoção pode aumentar a multidão e diminuir o resultado por carrinho. Novas categorias e novas lojas também podem multiplicar estoque e problemas. O crescimento só é saudável quando a eficiência cresce junto. Expandir sem perder o controle exige manter todas as engrenagens alinhadas. No fundo, um supermercado administra fluxos de pessoas, mercadorias e dinheiro. O gerente funciona como o maestro de uma enorme operação empresarial. O produto precisa chegar, permanecer pouco tempo e sair no carrinho. A margem gerada nessa passagem deve sustentar toda a estrutura. A mesma loja pode terminar meses diferentes com cofres de tamanhos completamente distintos. Por trás das prateleiras cheias, existe uma batalha financeira que o consumidor não vê. O proprietário vive tentando impedir que pequenas moedas escapem por inúmeros vazamentos. O produto mais importante do supermercado é invisível, a margem protegida dentro da operação. É para ela, e não apenas para as mercadorias, que o dono precisa olhar. O faturamento gigante projeta uma grande sombra, mas são os centavos que decidem o resultado. Todos os dias, custos e lucro disputam cada pequena moeda movimentada pela loja. Quando você olha novamente para o carrinho, passa a enxergar receitas, custos e riscos. Cada produto representa apenas uma pequena fração da margem final do supermercado. Se você gosta de descobrir os bastidores dos negócios, deixe seu like e inscreva-se no canal. Sua participação ajuda esta série a continuar revelando as contas que quase ninguém mostra. Supermercados, postos, hospitais e academias ainda escondem muitos mistérios financeiros. Toda semana, vamos investigar novas fontes de receita, custos e lucros escondidos. No próximo vídeo, você verá um posto vender milhões em combustível com uma margem surpreendentemente estreita e descobrirá por que a loja de conveniência pode ser a verdadeira proteção do lucro. Até lá, lembre-se, faturar milhões nunca significa ficar com milhões. No fim, o supermercado não enriquece pelo dinheiro que entra, mas pela pequena parte que consegue fazer permanecer.